Boa tarde, pessoal. E aí, beleza? Vamos a mais uma aula. Hoje, Geografia da População Brasileira. Vamos falar um pouquinho aí sobre como está estruturada a nossa população. Logo de início temos aqui um texto que fala sobre as mudanças pela qual a estrutura da nossa população tem passado, nosso chamado perfil demográfico. Então aqui fala basicamente sobre o número maior da presença aí de idosos na formação de nossa população. A melhoria que aconteceu na redução significativa da mortalidade, da melhoria da qualidade de vida, fez com que o número maior de idosos passasse a fazer parte dessa nossa estrutura etária e um número menor de jovens e crianças, já que houve uma redução da taxa de natalidade. Um problema sério para isso vai ser a questão da aposentadoria, problema que alguns países do mundo desenvolvido já passam há um certo tempo, que é essa redução da oferta de jovens como mão de obra, enquanto a partida temos um número maior de idosos. Isso vai afetar com grande impacto o sistema previdenciário desses países. E aí a pergunta é o que fazer. Então aqui no texto de entrada aqui, que vocês podem observar depois, ler com atenção, fala sobre as mudanças que o governo brasileiro teve que fazer para ter um pouco mais de fôlego para pagamento dessas aposentadorias. Então aqui embaixo fala exatamente essa questão da idade, no que diz respeito ao pagamento das aposentadorias, com o gasto todo que isso acaba acarretando frente à nossa renda, rende ao dinheiro que é obtido aí pelo país, na forma de impostos e tudo mais. Então o gasto com o pagamento de previdência é uma coisa absurda. E aí, aqui para finalizar, nós temos aqui a regra, a regra do 85-95, que é, no caso, para mulheres, você somando o tempo de contribuição, que é de 30 anos para as mulheres, tem que dar um somatório junto com a sua idade de 85. No caso do homem, seria um tempo de contribuição da aposentadoria de 35 anos, ou seja, tempo de trabalho com contribuição previdenciária, somando a sua idade, seria os 95. Isso a cada ano que passa, aumentando um ponto. Essa somatória aí vai dar um somatório de pontos, idade mais contribuição, e quando chegar em 2026, esse somatório de pontos seria de 90 e 100, 90 para mulheres e 100 para homens. Então, se por exemplo o homem tiver aí 35 anos de contribuição, ele só pode se aposentar se ele tiver 65 anos. Então aí você soma os 65 com os 35, aí vai dar os 100 anos. Então essa longevidade que acabou tendo que o governo ter que fazer isso aí. E a gente vê uma charge como essa, mesmo as pessoas aqui com uma certa idade, elas ainda estarão na fila para sentar no banquinho da aposentadoria, ou seja, vocês estarão velhinhos e provavelmente não estarão aposentados. Então, conselho que eu dou: arrumem logo o seu emprego ou arrumem logo um jeito de contribuir com o INSS. Não esqueçam vocês que os 35 anos é de contribuição, então necessariamente vocês não precisam estar até empregados para fazer a contribuição com o INSS. Vocês podem muito bem chegar lá no posto do INSS e se cadastrarem para pegar um carnezinho, e esse carnê você vai contribuindo. Então, se você tem condição de contribuir com o pagamento de aposentadoria, é uma dica que eu dou. Porque tem muita gente que fica desempregado, mas consegue fazer alguns bicos, os famosos biscates, e continuou contribuindo com o pagamento de aposentadoria. E tem gente que realmente não consegue. Eu fiquei um tempo trabalhando com meu pai e eu pagava a aposentadoria por fora. Fiquei alguns meses sem pagar, mas eu tenho algumas contribuições. Depois, quando eu me empreguei de novo,
Aí eu voltei normalmente, porque isso é descontado automaticamente da gente, né? Então o que nós vamos ver é como que nesse módulo é analisar realmente essa estrutura etária brasileira aí, né, ao longo de um certo período, para a gente perceber como que chegamos até hoje, né? Então a primeira coisa que a gente tem que ver, coisas que vocês viram no ano passado, exatamente nesse período assim, no primeiro ano, foi o conceito de transição demográfica, né? A transição demográfica o que é uma transição? Você sai de um estado, né, para outro. Então existe uma transição. Então esse conceito, como está bem escrito aí, elaborado em 1929 pelo demógrafo. Os demógrafos são aqueles analistas que estudam população. O Warren Thompson, né, e esse modelo foi desenvolvido aí com o intuito de descrever os processos de oscilação no crescimento da população urbana. Beleza, então o que acontece? Ele observou, né, que algumas sociedades mais desenvolvidas, mais ricas, esse crescimento populacional se estabilizou, iniciava até um declínio, não estava crescendo mais a população. Então, com isso, ele acabou falando o seguinte: lembra daquelas teorias, né? As teorias malthusianas, teorias neomalthusianas? Então, Malthus, só para a gente dar uma refrescada, né? Malthus dizia que a população cresceria numa velocidade maior do que a produção de alimentos. Então, por aí a gente já percebe que o que apareceu realmente nos países desenvolvidos não foi isso, né? Houve, muito pelo contrário, ocorrendo um decréscimo da população. Então, Malthus errou, porque ele disse que a população cresceria em um ritmo sempre constante. Ele não analisou, por exemplo, que a própria urbanização faria com que as pessoas tivessem uma vida mais cara, vamos dizer assim, nas áreas urbanas, né, que os motivasse a não ter tantos filhos assim. Malthus não percebeu isso. Então, partindo dessa análise desses índices de natalidade e de mortalidade dos países desenvolvidos, né, das sociedades industrializadas, pode-se observar que aconteceria o quê? Uma oscilação periódica, né, em épocas de crescimento, em épocas de desaceleração demográfica, dependendo do contexto histórico. Então vamos lá. Dentro dessa concepção de transição demográfica, a gente fazer vale a pena ver de novo, rapidinho. Nós temos aqui o que seria a transição, né? 4 fases, na qual, se vocês observarem, né, a primeira fase e a última fase são fases muito parecidas, eu digo até no quesito taxas altas, taxas baixas, né? Que eu tenho altas taxas de natalidade e alta taxa de mortalidade, aqui eu tenho baixas taxas dos dois lados. Então eu posso dizer que esses dois momentos, tanto a primeira fase quanto a quarta fase aqui, são períodos de baixo crescimento populacional. Sim, porque antes nascia muita gente, morria muita gente. Então repare que a linha de crescimento demográfico aqui não acontece nada. Mas quando chega aqui, olha como é que a linha do crescimento populacional ela dispara aqui. Então, para essa linha disparar, alguma coisa aconteceu. Então repare que não foi na natalidade, não aumentou. Você não está vendo essa linha aqui subindo. Essa linha se manteve estável, mas o que cai aqui, como nós vimos no ano passado, é a linha da taxa de mortalidade. Então, não morrendo tanta gente assim, a população ela tem a tendência a crescimento. E aí, lógico, quando a taxa de natalidade começar a cair, então a gente vai ver que existe uma desaceleração desse crescimento. E a tendência é o quê? Reparem que nesse caso aqui ainda estamos falando, né, de uma taxa de natalidade, que é a linha vermelha, que está maior do que a taxa de mortalidade. Ok, mas existem países onde essa linha já até inverteu, ou seja, né, você não consegue baixar mais a taxa de mortalidade porque as pessoas naturalmente têm que morrer. Então mesmo que a pessoa consiga chegar aos seus 100 anos, ela não vai viver para sempre, então ela vai morrer. Já a taxa de natalidade ela pode ficar bem baixa até do que o percentual da taxa de mortalidade. E aí, imagina bem, uma taxa de mortalidade de, sei lá, de 2%. E uma taxa de natalidade de 1,8%. Já está mais baixa que a taxa de mortalidade. Ou seja, né, a população vai começar a diminuir. Não é o caso de todo mundo, mas alguma sociedade desenvolvida já está nessa fase aí. Então repare então que a primeira fase
é caracterizada por altas taxas de natalidade e mortalidade, como a gente encontra aqui, tá? São altíssimas, então tem um baixo crescimento populacional. A segunda fase, a principal característica dela é a redução da mortalidade, tá? Então nós estamos falando aqui muito mais numa condição de processo de urbanização acontecendo, né? Então estamos falando aqui em melhorias sanitárias, melhorias médicas, mas olha, a taxa de natalidade ainda está alta, mas já tem uma queda progressiva e muito acentuada das taxas de mortalidade. Então posso dizer que aqui é o período da chamada explosão demográfica, que muitos teóricos, né, muitos dos demógrafos, principalmente dos países desenvolvidos, vai falar que isso aqui é um problema sério, mas é uma transição, né? A terceira fase, você vê que é um estágio bem mais avançado da urbanização, quando você vê problemas, né, como o custo de vida mais alto. A gente vai ver um número muito maior de países tendo essa maior urbanização aqui. Então você vai ter, agora sim, a natalidade sofre uma queda significativa, enquanto que a de mortalidade ainda continua baixa. Então qual vai ser o efeito disso aqui? Né? Começa a declinar, olha aqui, olha a linha de crescimento, começa a declinar o crescimento populacional, mas declinar não quer dizer que já está muito baixo, não. É só a velocidade de crescimento que está diminuindo, tá? Porque ainda a natalidade é maior do que a mortalidade, posso dizer. E a quarta fase vai ser marcada pelo quê? Pelas taxas de natalidade e mortalidade baixa, podendo até as taxas de natalidade serem inferiores às taxas de mortalidade, e que vai evidenciar aqui um crescimento vegetativo negativo. Não esqueçam que crescimento vegetativo, quando você fala em demografia, nada mais é que a diferença é o saldo entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade. Quando você tem uma taxa de natalidade maior do que a de mortalidade, o crescimento ainda está acontecendo. Então é chamado de crescimento vegetativo positivo. Mas quando você tem uma inversão, né, em alguns países que já demonstram isso, aí nós falamos que o crescimento vegetativo é negativo, ou seja, a população começa a diminuir. Aí é que entra no texto aqui, né, especificamente do Brasil. Então, se a gente for olhar as datas, né, 1888, aqui os primeiros registros, né, antes até da proclamação da República, né, como é que era feita a contagem? Você tinha que olhar no registro civil, né, ir nos cartórios, fazer contagem. Não era uma coisa tão fácil, não era todo mundo que tinha certidão, por exemplo. Muita gente nascia na área rural e nem registrava os filhos, então você não tinha nada tão correto assim, e acabava dependendo muito aí da Igreja Católica, né? As igrejas marcavam muito quando você ia lá e pegava lá o batistério, né, que é aquele documento do batismo. Num país meramente católico, né, o governo tinha que recorrer às igrejas e, claro, muitas das vezes essa coleta de informação era uma coisa muito imprecisa. Agora, depois da proclamação da República, aí mudou-se bastante coisa, né, porque aí com a Constituição nós temos aí um Código Civil, já em 1919, a criação do Estado laico, ou seja, sem ter esse vínculo com a Igreja. E aí o Estado, em 19, né, ele passa a assumir o controle desses registros públicos aí de nascimento, de casamento e de óbitos também. Começa a melhorar bastante aí essa totalização, né? Mas nada também, até hoje, eu acredito que a gente não tem um levantamento 100% fiel, ainda mais nessas regiões bem para o interior do Brasil, ainda nesses rincões aí do interior, que ainda tem gente que ainda, no pleno século XXI, não tem certidão de nascimento, né? Em 75 é criado, né, o famoso IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, quer dizer, passa para ele a responsabilidade da contagem da população. Esse órgão foi criado antes, né, da década de 30 foi criado. Cadê? Aqui, ó, órgão criado em 34, para ser preciso. E aí foi criado para ampliar o conhecimento sobre o território e a população brasileira, e passa a ele agora a ter a incumbência a partir de 75 de coletar esses dados, e passa aí a ser feita aí o IBGE passa a fazer a coleta de dados de 10 em 10 anos aí, tá?
além dos dados sobre natalidade e mortalidade apurado pelo IBGE, ele também reúne outras estatísticas, ele é responsável por fazer outras estatísticas, como, por exemplo, a fecundidade, né, a taxa de fecundidade, que é o número de filhos por mulher, e na hora que eles fazem a contagem, né, eles veem isso, né, quando vão na casa das pessoas perguntar quantas pessoas têm, eles já têm noção, né, quantos filhos são daquela mulher, e aí já sabe exatamente qual é a taxa de fecundidade que vai ter ao você coletar todas essas informações aí. Né, os primeiros dados dessas coletas mostraram que as taxas de natalidade e mortalidade eram elevadas, então isso quer dizer que era a primeira fase, né, da transição demográfica, se eram taxas altas. Nesse período, as altas taxas de natalidade eram explicadas pelos seguintes aspectos, coisas fáceis da gente entender, né, muita gente morava no campo, então tinha aquela necessidade ainda de mão de obra, por isso tinha que ter muitos filhos, era importante, baixa disseminação e pouco acesso a métodos contraceptivos. Não esqueçam que nós tínhamos aí naquela época, né, uma religiosidade muito forte, então não era só a questão da falta de acesso à informação, mas também de uma religião católica bem fervorosa que diz que crescei-vos e multiplicai-vos é a palavra do Senhor, e assim até hoje a palavra é essa, né? Mas a vida, né, a questão social mudou bastante. Outra explicação, nós temos aí a pequena integração da mulher no mercado de trabalho. Não esqueçam que muita gente vivia na roça mesmo, e o trabalho da mulher era em casa, como dona de casa, né? Tinha pouquíssima educação ou planejamento familiar. Então hoje em dia se fala-se mais, né, na educação familiar, no planejamento da mulher saber qual é o seu período fértil. Ela pode até não estar usando método anticoncepcional, mas muitas mulheres já sabem o período de fertilidade, né, o período do mês que ela está mais fértil, ou seja, se não me engano, alguns dias depois, né, da menstruação, tem essa questão toda. E aí o planejamento, a educação familiar hoje é muito mais difundido. Já as taxas de mortalidade, o que explicava as altas taxas de mortalidade? Simples, né? Muita gente morava na roça, não tinha saneamento básico, acesso a médico era muito pouco, né? Você tinha um atraso na medicina, muitas pessoas morriam por causa de doenças consideradas banais hoje, mas que matam se você não se tratar, lógico, né? Mas que naquela época não era nada tão simples. Hoje é simples você se tratar de uma pneumonia, naquela época não era. Então a falta de diagnóstico, né, a falta de equipamento explicava muito a morte de muita gente que hoje não se explica mais. A partir da segunda metade do século XX, ou seja, estamos falando aqui a partir de 1950, as taxas de mortalidade no país começam a declinar. Fruto de quê? Fruto dessa transformação, principalmente na medicina, não é? Nós temos aí uma revolução acontecendo. Primeiro começa aqui, por volta aqui até antes de 1930, né? A gente já estudou bastante sobre crise do café, sobre o processo de industrialização que faz com que as indústrias chegando no Brasil começam a provocar a urbanização. Então a gente já falou isso, a urbanização tem como principal causa o quê? A industrialização. Então é uma revolução que acontece, essa vinda de muita gente para a área urbana. Você tem aí progressos muito grandes na área médica. Não esqueça que, passando a guerra, muitos medicamentos dos países ricos passam a chegar nos países pobres, fazendo com que essa taxa de mortalidade despenque, com que ela caia. Isso aí avançou bastante, principalmente nessa área médica, aí, proporcionando essa redução de mortos aí. Então a gente percebe isso aqui, a partir de 1950 você tem uma queda drástica da mortalidade aqui, tá vendo? Perceba que houve essa queda significativa entre 50 e 70, que ela foi brusca, porque aqui é um período de grande urbanização. E por que você tem a diminuição? Porque agora as pessoas já estão na cidade. Essa queda brusca foi migração campo-cidade, e depois uma queda. Aí já aqui também vai falar também de melhoria também no campo da saúde também. Mas essa queda brusca aqui, ela tem como principal consequência sim a urbanização, né? Esse êxodo rural aí, muita gente vindo para a cidade. Na cidade é mais fácil para você fazer uma campanha de vacinação, por exemplo, né? Mas reparem que mesmo assim
de 70 em diante, né, o declínio da mortalidade continua, permanece constante, mas não de forma acentuada como foi aqui no início. É uma manutenção, né? A industrialização, então, da década de 40, somada com o êxodo rural, que foi o que eu falei, promoveu esse rápido crescimento urbano, e a vida nas cidades trouxe uma série de melhorias para as pessoas. Não esqueçam que o acesso a serviços de saúde na cidade é muito mais fácil e foi até ampliado, né? Com a população crescendo, o governo teve que se mexer. Uma coisa é a população estar no campo, isso não pressiona muito o governo, mas quando você tem as cidades cheias, a pressão sobre o poder público é maior. Por isso que a gente vê um número muito maior de hospitais nas áreas urbanas do que nas áreas mais afastadas, né? Tem cidade pequena aí que nem hospital tem. A pessoa tem que sair e procurar uma cidade maior para poder ter acesso ao serviço. Então é a quantidade de pessoas ali fazendo pressão sobre o governo que acaba determinando isso aí. Então uma das principais causas desse crescimento urbano foi a queda da mortalidade infantil, principalmente. Por quê? Porque se você tem a melhoria médica, né, a mortalidade infantil, que era uma coisa vista até de certa forma meio que natural, né, antigamente você não tinha, por exemplo, a possibilidade de ter aparelho de ultrassom, né, no campo você tinha muito aquela figura da parteira que fazia o parto ali, e se a pessoa tivesse com um problema, né, a gestação tivesse um problema, a parteira não sabia. Quantas crianças morreram por causa de parto prematuro, ou então por causa de um parto mal feito, né? A pessoa empurrando a barriga ali, de repente a criança estava com o cordão umbilical enrolado no pescoço, e aquela parteira, sem querer, acabou provocando asfixia, né? Porque aquela criança ali morreu asfixiada com o cordão umbilical, que ela se enrolou. Isso é uma coisa, hoje, né, a gente vai ver que isso é uma coisa natural de acontecer, mas se você olhar pelo ultrassom, provavelmente não vai dar para fazer o parto natureba, né? Você vai ter que fazer a famosa cesariana, porque você viu que pode ser um parto de risco, e aí essa criança não vai vir a óbito, porque você vai fazer a cesárea. Então isso aí promoveu a queda da mortalidade infantil também, por causa desse avanço. Hoje, né, você vê aqui nos programas de neonatal, né, pré-natal, no pré-natal, não é depois, é antes, consegue descobrir até que o feto está com problema de coração, o batimento cardíaco está meio que descompassado, e aí a mãe pode tomar remédio, né, para dar uma fortalecida no coração do bebê. Isso aí hoje é a coisa mais natural. Agora imagina isso antigamente. Você não tinha como escutar o coração do bebê batendo. Hoje não, qualquer mulher que fica grávida, ela vai no médico, ela pode acompanhar o médico, bota lá os equipamentos e consegue escutar para ver se o batimento cardíaco do neném está ok, com exames na placenta, né, com líquido amniótico, consegue perceber até se o feto vai nascer com síndrome de Down, por exemplo, né? Então esse desenvolvimento na medicina foi fantástico, né? Então hoje muito grande investimento aconteceu aí na saúde das gestantes, provocou essa queda da mortalidade infantil. Então automaticamente, se houve uma queda na mortalidade infantil, a gente vai ter um período de crescimento. Sim, porque, né, houve aí a chegada, vamos dizer assim, de maior quantidade de brasileirinhos, né? Então esse avanço todo aí da urbanização, né, acabou provocando essa melhoria na expectativa de vida dos brasileiros, que consequentemente passou agora a ter um processo, né, significativo, lento, mas significativo, de envelhecimento da população, já que você consegue ter uma expectativa de vida maior. E aí, na contramão dessa melhor, né, expectativa de vida, a gente vai ver aí a redução da taxa de fecundidade, né, porque foi só aumentando também. Chegou a entrada da mulher no mercado de trabalho, e vou explicar bastante isso aí, né. No momento ela permaneceu alta a fecundidade e depois começa a cair, mas se você tem uma redução inicial de queda de taxa de mortalidade e você ainda tem taxas altas de natalidade, você tem um crescimento que só vai declinar
né, basicamente só depois aí, que seria a terceira fase da transição. Então a segunda fase de transição é essa que eu acabei de falar, que você teve a queda da mortalidade e ainda tinha uma natalidade ainda que ainda estava no mesmo patamar. Não vou dizer que cresceu, não podemos falar isso, volto a dizer. E caiu bastante, foi a taxa de mortalidade. Beleza? Aqui, vamos lá. Se a gente batendo ali, eu ia parar a aula, não vou parar não, né? Só daquela embaixo latente. Então aqui, o declínio do número de óbitos, né, associado à manutenção das altas taxas de nascimento, teve como efeito elevado crescimento demográfico. Sim, entre 40 e 2010 houve um acréscimo de mais de 150 milhões de habitantes. Nossa! Então só no finalzinho, né, dos últimos anos agora que isso reduziu bastante, mas até aí, até 2010 a gente ainda tem esse crescimento que aconteceu. Eu me lembro bem que na década de 70, né, não sei se eu já comentei, eu me repito, não tem problema. Na década de 70, na Copa de 70, a música era 90 milhões em ação, para frente o Brasil, salve a seleção. E nós estamos com 200 e poucos milhões agora, né? Em 70 a 90 milhões, imagina bem. Então nós tivemos um acréscimo bastante considerado aí da população brasileira, né? Aqui em bônus demográfico, né, vocês deem uma lida aqui. O que seria o bônus demográfico? É a maior quantidade que nós tivemos de jovens, né, que era um bônus de ter muita gente, e que nós perdemos essa oportunidade desse bônus aí. Por quê? Teoricamente, essa maior proporção de pessoas jovens em idade ativa favoreceria bastante o desenvolvimento econômico, mas favoreceria de que forma? Se essas pessoas tivessem uma boa estrutura, tivessem uma boa educação, para poder ter salários elevados, né? Pudessem produzir mais. E aí esse número muito grande de jovens produzindo bastante, com um número pequeno de idosos na época, né, da transição, isso promoveria aí recursos. Só que nós perdemos esse bônus. Por quê? Porque o país ele não investiu na qualidade de ensino, por exemplo, que pudesse proporcionar, né, excelentes empregos. E aí hoje nós estamos com a população de jovens diminuindo. Então nós não aproveitamos esse bônus demográfico. Tanto que aqui, o bônus demográfico não é automático, determinado apenas pelas condições demográficas. Os possíveis benefícios colhidos supõem certas condições de quê? De cobertura e qualidade educacional, além de políticas adequadas de emprego que consigam incorporar satisfatoriamente a população no mercado de trabalho. E aí sim criar o excedente econômico de fato. Nós tivemos um bom número de jovens, sim, é um bônus demográfico, tem muita gente, mas esse bônus demográfico ele não se traduziu num bônus econômico, justamente porque essa grande quantidade de jovens deveria estar hoje muito bem qualificada, e ela estando muito bem qualificada, né, isso promoveria maior recurso econômico. É isso que seria a coisa boa desse bônus. Se vocês olharem aqui, um dos principais fenômenos decorrentes desse processo é o chamado bônus demográfico, né, por causa dessa considerável participação de jovens. O bônus, ou dividendo, é representado pelo período em que há uma alta proporção de pessoas em idade potencialmente ativa. Estamos falando de quê? De jovens, né, e de adultos que estão no início do seu trabalho, comparativamente maior do que os grupos etários teoricamente dependentes. Qual seria o teoricamente dependente? Crianças e idosos, certo? Ou seja, uma elevada proporção de adultos na população relativamente à participação de crianças e idosos. Teoricamente, esta maior proporção de pessoas em idade ativa favorecer o desenvolvimento econômico, já que o predomínio de pessoas que produzissem mais do que consomem, ou seja, adultos, idosos e crianças, né, isso propiciaria mais reservas e aumento de recursos disponíveis por indivíduos. Só que o Brasil perdeu esse bonde da história aqui, que seria o bônus demográfico, porque ele não
investiu como deveria na qualificação dessas pessoas. Portanto, nós temos um monte de gente que trabalha até fazendo biscate, né? Trabalha em atividades informais, enquanto que em países ricos eles aproveitaram bastante, né? Investiram pesadamente aí na educação e aí criou-se aí recursos muito maiores hoje em dia. A recente transição brasileira, então vamos ver que a partir de 70, né, os indicadores de natalidade e fecundidade iniciaram o processo de declínio no país. De mortalidade já tinha declinado, não esqueçam, de mortalidade já tinha declinado e agora passa a declinar também de natalidade e de fecundidade. Ou seja, antigamente era comum as pessoas terem um monte de filhos, né? Minha avó teve 12, e aí quando chega na década de 70 uma queda absurda, né? Eu nasci ainda na década de 60, eu nasci em 65, depois meus irmãos, que são gêmeos, nasceram em 1973, né? Foi uma confusão com a minha esposa, nasceu em 1973, então ficou lá em casa só com 3 filhos, olha aí a queda absurda. Uma das minhas avós teve 12, a outra teve 11, minha mãe teve 3, e minha filha hoje não sabe nem se vai querer ter filho, ou seja, uma queda acentuada na fecundidade, como eu estava falando, certo? Essa queda na fecundidade e na natalidade é o que dá início aí, e a manutenção, né, da queda da taxa de mortalidade dá início à terceira fase, que vocês podem rever aqui em cima sobre essas fases, tá? Então no Brasil a gente percebe que depois de 70 a gente entra aí na terceira fase aí, portanto. Cadê onde é que eu estou? Aqui. Exatamente aqui. Dentre as causas para a queda do número de nascimentos, aí entra aquela questão da maior participação da mulher no mercado de trabalho, né, aumento de custo de vida na cidade, maior acesso à informação, métodos contraceptivos, aumento dos anos de estudo, fazendo com que as pessoas queiram se qualificar melhor para depois pensar em casamento, né, novas práticas de planejamento familiar também, como está no texto em cima. A população continua crescendo, só que agora, né, numa queda maior nessa velocidade, né. As taxas de mortalidade estavam caindo ainda, porém numa queda não tão acelerada assim, tá? Tem uma queda aqui, ó, taxa de fecundidade, na taxa de fecundidade também. Então a média era de 6 filhos, né, por mulher lá em 1940, e aí depois, ó, a queda até 2010, uma queda de 4,26 filhos, ó. Era 6 aqui, caímos para menos de 2. Se nós estamos a menos de 2 filhos por mulher, nós estamos abaixo da chamada taxa de reposição, né, porque a taxa de reposição é de 2 filhos. Tem um casal, teve 2 filhos, e aí quando o casal morrer, 2 ficaram. Então, reposição, nós já estamos abaixo de 2, então já estamos abaixo da taxa de reposição, beleza? Então, como vocês veem, tem uma queda na taxa de fecundidade aí. A tendência é o quê? Que isso aí é diminuindo na medida que você vai tendo, né, o desenvolvimento socioeconômico acontecendo. É um importante medidor, né, indicador, a taxa de fecundidade, uma vez que demonstra claramente a mudança no padrão de crescimento populacional. Um indicador menor, como esse, do que 2 filhos por mulher, mostra que a população iniciou um processo de decréscimo ou uma transição demográfica. No Brasil, essa fase começou na última década. Estamos abaixo de 2 filhos por casal, como eu falei. Então vamos lá, aqui vai falar exatamente o que eu já falei, né? Que o censo de 2000 mostrou uma queda, apontou uma taxa de 2,39, e já o censo de 2010 apontou 1,9. Então já temos aqui uma queda bastante acentuada de 2,3 para 1,9. Deveríamos ter agora um censo esse ano, não esqueça que nós estamos em 2020, já que o censo é feito de 10 em 10 anos. E por causa da Covid, o nosso censo 2020 provavelmente vai ficar para 2021, quando esse número aqui deve cair mais um cadinho, né? Não deve cair na mesma proporção que caiu aqui, mas deve cair para 1,8 e olha lá, 1,7 no máximo, acredito aqui. Esse número continua caindo e já causa preocupações, sim, porque a gente tem que pensar no futuro, né?
você tem um número maior da participação de idosos, você tem um número menor da participação de jovens. A gente tem que pensar daqui a alguns anos, daqui a uns 20 e poucos anos, 30 anos, quando essas crianças que nascerem hoje estiverem na idade de trabalho. Nós vamos ter uma pequena quantidade de mão de obra. Pode ser preocupante isso. Então está aqui, ó. A maior preocupação com a redução progressiva do número de nascimentos reside no avançado processo de envelhecimento populacional, ou seja, hoje as condições para a pessoa chegar à idade idosa é muito mais vantajosa do que antes, mas isso vai ter um peso fortíssimo na Previdência, já que não vai ter tantos jovens assim para trabalhar. A queda da fecundidade gera uma redução da população de crianças e jovens que coincide com um aumento na expectativa de vida que hoje supera os 75 anos. Esse processo gera um desequilíbrio populacional, ou seja, poucos jovens, poucos adultos no futuro e com um número muito grande de idosos, né? Tem que ser um gasto muito grande. Os principais impactos desse novo traço populacional são a redução gradual da população economicamente ativa, ou seja, aquela que pode trabalhar, o que gera uma redução da arrecadação estatal, certo? E o aumento, e quando eu falo arrecadação estatal aqui, lógico, arrecadação para poder pagar os aposentados, né? Arrecadação de impostos, da contribuição. E o aumento dos gastos governamentais com a saúde dos idosos e com a previdência social, porque não é só pagar a aposentadoria, também tem a saúde dos velhinhos, né? Você tem que gastar dinheiro com os geriatras, né? Com uma população de idosos maior. Não esqueça que idosos também pagam impostos e eles também querem ter direito a uma saúde de maior qualidade para eles. Então não é só pagar a aposentadoria, tem que cuidar do velhinho também. Em outras palavras, o Estado passa a arrecadar menos e a gastar mais, causando desequilíbrio nas contas públicas e aumento na razão de dependência, né? Esse é, sem dúvida, um dos maiores problemas a serem enfrentados pelo Brasil nos próximos anos, ou seja, problema que países europeus já enfrentam há algum tempo, né? Uma vantagem desse novo traço demográfico é a redução dos gastos com a educação, já que você tem um número muito menor de crianças. Mas, em contrapartida, não podemos esquecer que não é que vai reduzir muito a educação. Não esqueçam que, como você tem um número maior hoje de adultos, de jovens e adultos, e menor participação de criança, o que pode acontecer também é uma realocação desses investimentos. Tá? Eu não preciso fazer mais escolas de educação infantil. Ok, mas eu tenho que gastar mais dinheiro, por exemplo, com o ensino médio, com educação de nível superior. Eu tenho que proporcionar às pessoas essa qualificação. Então, programas como o Enem, Proinfo, ProUni, são programas governamentais que visam essa inserção dessa população que envelheceu, aquelas crianças que hoje são jovens, que são adultos, também no mercado de trabalho. Para colocar eles dentro do mercado de trabalho com uma qualificação maior, tem que proporcionar também esse maior acesso à educação superior aí. E estrutura etária, né? Como é que a gente consegue analisar isso? Qual a importância de você montar a famosa pirâmide etária? Que é com ela que o governo, por exemplo, ele analisa, as possibilidades, as projeções, ele projeta para o futuro, ele analisa como é que está a saúde, vendo uma pirâmide dessa aqui. Se você vê essa pirâmide de 80, é característico o formato de pirâmide, onde você tem uma base mais larga do que o corpo e do que o topo, né? Então a mudança acontece 30 anos depois. Você vê a pirâmide de 2010 aí do lado, a gente já vê uma mudança, né? Houve uma queda brusca da taxa de fecundidade, que é comprovada pela base, que mostra aqui as crianças de 0 a 4 anos já está menor do que esse grupo aqui, ó. Se a gente analisar, como a diferença aí é de 30 anos, então vamos ver aqui, ó, 80. Então, criança de 0 a 4 anos. Daqui a 30 anos, serão as pessoas de 30 anos a 34. Então, vamos olhar 30 anos depois, onde é que está essa base? Ela está aqui, ó. Aqui, ó. Esta base é de 30 e 34. Então, repare, esse grupo onde está a ponta do mouse aqui, ó, esse grupo era esse aqui, que era o maior de todos. E repare agora o grupo das crianças de 0 a 4 anos. É menor do que aquela.
Então, aqui está a prova que houve a redução da taxa de mortalidade, de fecundidade, de natalidade. Entendeu? É aqui que a gente consegue analisar direitinho. Porque quando você vê aqui em grupos de 1000 pessoas, né, a gente vê que a redução muito grande aconteceu. Esse grupo que era o maior na década de 80, ele está aqui. E aqui as crianças num grupo menor. Daqui a alguns anos, aí quando você olha uma pirâmide dessa, olha o problema sério. Nós temos aqui uma população que está trabalhando que está aqui, certo? Ó. Quando esse pessoal que chegar aqui, eles vão estar aqui. Ó. E essas vagas de emprego aqui? Porque vocês têm que pensar da seguinte forma. Quem está trabalhando está aqui. Ó. Vamos dizer que quem está trabalhando está aqui. Né? Basicamente está aqui. Essa aqui é a faixa de trabalho. Ó. E eu ainda diminuo mais isso aqui, mas vamos deixar assim. E o que a gente consegue enxergar aqui de problema? Eu consigo enxergar isso aqui, ó. Essa população aqui de crianças, eu vou ver um lado bom. Esse pessoal, quando chegar aqui, vai ocupar todas as vagas de trabalho. Mas eu tenho um problema seríssimo, porque eu tenho um pessoal que está aqui assim, que está trabalhando, ó. Esse pessoal já trabalha, né? 30 anos, então estou trabalhando. Que eu não vou ter esse pessoal ocupando essas vagas aqui, ó. As crianças vão ocupar todas essas vagas, ó. Todas essas vagas serão ocupadas. Mas e essa aqui? Quem é que vai ocupar essa vaga? Não tem. Isso é um problema que o governo tem que pensar no futuro. Geração de emprego, jovens para ocupar essas vagas que ficaram ociosas. E não esqueçam que esse número aqui agora de idosos, ó, olha essa parte aqui dos seus 50 anos em diante aqui, ó. Repare aqui, vou pegar só até 69, ó. Vou pegar de 50 a 69. Estamos aqui. Você vê claramente que isso é muito maior. Vou pegar aqui, que faixa que eu peguei, dos 1.500. Então, 1.500 mais ou menos. 59, peguei aqui até 69. Então, vou fazer como eu fiz lá, ó. 54. 74, é essa faixa que está ali, ó. Estou vendo pela idade, tá? Mais ou menos. E mais ou menos foi até do outro lado, até próximo de 1.500, isso aqui. Ó, quase o mesmo tamanho. Agora olha a quantidade de pessoas aqui, olha a quantidade de pessoas aqui. Você vê pelo topo, né, de pessoas lá com 75 até 79. Olha a quantidade de 75 a 79 aqui. Como é que isso aqui é maior do que isso aqui? A tendência é o que? A tendência é isso aqui aumentar. Ou seja, a tendência é a gente chegar algum dia. Será que vamos chegar algum dia para falar que o país é um país de idosos? Pode ser. Olha a Europa, olha aqueles países como apresentaram uma grande mortalidade de pessoas idosas aí na Covid. É um problema sério, né? Essa população de idosos não tem, por mais que tenha uma ótima expectativa de vida, né? O pulmão já não responde a um baque como um baque com a Covid. Então, podemos ter problemas. Vamos lá. Então, aqui, ó, mostra muito bem que até a década de 90, 80, então, o Brasil apresentava uma pirâmide bem característica, né? De pirâmide mesmo, com base larga, topo estreito. Ou seja, muitas crianças e jovens e poucos idosos. Contudo, essa pirâmide mudou consideravelmente com a transição demográfica e hoje a gente já tem uma mudança bem exponencial, mostrando essa transformação aqui, fazendo com que a nossa pirâmide já comece a perder o formato de pirâmide, né? A estrutura etária brasileira, esboçada pelas duas pirâmides, então sofreu significativas alterações, das quais pode ser destacado então o estreitamento da base de 0 a 10 anos, né? Então isso aqui consecutivamente foi a queda da taxa de natalidade. Nós temos o alargamento do corpo. Então o Brasil hoje é um país de adultos, né? Principalmente a partir de 20 anos. E aí nós temos, então houve um aumento da população economicamente ativa. Esse é o tal do bônus demográfico, certo? E houve uma dilatação do topo, ou seja, acima dos 65 anos, que marca o processo de envelhecimento populacional. Então o Brasil tem que se preocupar muito com isso.
Então vamos lá. Temos aqui a distribuição da população por grandes grupos de idade. Então aqui pegaram, né, de 0 até os 20, até os 20, tá, de 25 até os 30 anos, né, mais ou menos por aí, 35 anos. A gente vai ver que esse número foi só diminuindo. Ó. Olha aí a parte azul como ela que diminui. Olha como a parte laranja ela cresceu, mas também cresceu a parte, né, de que vai lá dos seus, sei lá, 90 a 100 anos, ou seja, o número de idosos tem a tendência de crescimento, o número de adultos tem a tendência de crescimento, mas em contrapartida, o número de crianças e jovens ela diminuiu consideravelmente. Então, a gente está vendo claramente aqui um processo de envelhecimento da população brasileira, né? Então, a previsão é que o número de idosos daqui a alguns anos, né, pode ser que ele supere até o número de crianças, tá? É o que já acontece em países desenvolvidos. Então, olha aqui o que podemos perceber aqui, a evolução de 1980 até 2050, que é a projeção que se faz. Né? Repare que a população era uma em 80, em 2050 como é que vai estar? Com uma quantidade, aqui no caso, né, essa projeção aí é homens e mulheres, e a gente vai vendo que o número de mulheres a tendência a aumentar. E aí é uma coisa simples, né? A mulher se cuida mais, por isso que você tem um número de mulheres mais participativo na composição da população brasileira. A mulher, qualquer espirro que ela dá, ela procura um médico. O homem, para procurar um médico por causa de um espirro, nesse espirro tem que sair sangue. Aí ele vai ficar preocupado e vai ao médico. Se aparecer alguma coisa no corpo dele, ele nem presta atenção. A mulher, se aparece um nódulozinho, ela já procura o médico, vai procurar saber, vai fazer exame, já descobre alguma coisa e trata. O homem não, né? Então a gente tem também a questão de estresse, né? Os homens acabam trabalhando em atividades mais estressantes que mulheres, se bem que isso nos últimos anos tem mudado, né? Porque as mulheres também estão participando agora mais ativamente de profissões que eram meramente masculinas, ou seja, em áreas que também aumenta o estresse. Então tem essa condição também que a gente não pode esquecer. Vamos lá, o gráfico acima confirma o processo de envelhecimento nas últimas décadas e traz projeções até 2050. Além do envelhecimento populacional, o país vai passar por uma redução do número de jovens e da população economicamente ativa, o que promoverá sérios impactos econômicos e sociais. Medidas para amenizar esses impactos podem acontecer, né? Como alterações já fazem parte da pauta dos governos recentes, além da preocupação com a redução do número de jovens, que provocará também uma incipiente reposição de mão de obra, ou seja, vai acontecer, mas de uma forma muito fraquinha, característica já presente em alguns países. Beleza? Então temos aqui um textozinho de situação-problema, envelhecimento populacional, impacto na qualidade de vida dos indivíduos, para vocês poderem dar uma olhada aí, né, que a gente vê claramente essas mudanças acontecendo na população brasileira, e hoje esse módulo foi rapidinho, né? Valeu? Dúvidas anotem para que a gente possa tirá-las depois em sala de aula. Um abraço para vocês, fico com Deus e valeu!